falando sobre confiança. Confiança, para mim, é um dos principais ingredientes da construção de relacionamento. E eu quero saber de você, Vanessa, que tem uma jornada muito linda trabalhando com equipes remotas, né? Como é que você trabalha para construir esses laços de confiança com pessoas que trabalham com você em várias partes do mundo? Como é que você tem feito isso? Bom, essa construção ao redor do mundo, ela eu acho que ela fica até um dedinho mais complicada quando você traz internacionalidade pro prato, né, pro mix. Mas eu acredito que confiança é algo construído. Boa parte do que se constrói é na ação, é no dia a dia. Qual que é o problema, entre aspas, disso do remoto? Você não está vendo a pessoa. Então, quando você está no escritório, você está no presencial, a confiança ela é muito construída no que você fala, mas também no que você faz, e você vê a pessoa. Então, de repente, alguém que vai, sempre traz um café, alguém que vai e percebe que você não está legal, isso não existe no remoto. Então, uma coisa que eu levo, um conselho que eu tive de um diretor geral do país, de uma das empresas pelas quais eu passei, ele falou, Vanessa, a base da confiança no remoto se trata de comunicação excessiva. Então a gente peca pelo excesso. Como que eu trabalho confiança no remoto? Comunicando. Hoje eu fiz isso, amanhã farei aquilo, este é o projeto, isso é o que eu espero de você, isso aqui é o que eu pretendo entregar, essas são as metas, eu comunico, eu deixo registrado. Eu acho que a transparência no remoto, ela se torna imensamente mais importante, porque a gente não está ali o tempo todo, a gente não está junto o tempo todo, a gente não vê reações, muito da comunicação acontece aqui, ó, na mensagem por escrita que não tem tom, então de repente você está falando sorrindo e a pessoa está ouvindo como se você estivesse gritando com ela. É muito importante ter comunicação constante, comunicação de tudo, comunicação clara e assertiva. Comunicação para mim é a grande chave, porque todo mundo assim tem clareza do que está acontecendo. Eu acho que quando a gente fica no escuro fica muito difícil confiar. E também, ao mesmo tempo, todo mundo sabe o que é esperado, todo mundo sabe o que você está fazendo. Isso vai ajudando você a tecer a confiança. Como você não tem maior parte do tempo você não tem expressão facial, você não tem as suas atitudes do dia a dia, a pessoa não consegue ver isso, eu acho que é no comunicar que a gente consegue começar a tecer relações de confiança. O que você acha, Mari? Nossa, não poderia concordar mais, Van. E eu costumo dizer que a comunicação é importante a gente fazer esse exercício, que ela se dá em quem recebe e não em quem emite. É importante a gente lembrar disso. Então, às vezes, como você bem disse, a comunicação ela é extremamente importante, ela precisa ser feita sempre, criar uma rotina e tudo mais, mas a gente tem que se certificar se as pessoas realmente estão compreendendo aquilo que está sendo dito. Eu trabalho na área comercial, na área de vendas, e é muito comum, se você trabalha nessa área, você perguntar para as pessoas qual é a meta. Elas têm um número, elas sabem o que elas precisam alcançar. No departamento comercial, acho que a coisa é um pouco mais tangível, mas quando a gente passa para outros departamentos, se você for perguntar a meta, talvez isso não fique tão claro para as pessoas. E justamente no remoto, você precisa reforçar qual é o objetivo que essa pessoa precisa alcançar naquele quarto, naquele semestre, naquele mês e etc. Então, corroboro com tudo que você diz, Van, mas aqui lembre-se, a comunicação está em quem recebe e não em quem emite. E para garantir que todos estão recebendo a mesma mensagem, é preciso conversar e os líderes precisam perguntar. Quando tiver o one-on-one, quando tiver oportunidade, você entendeu? Me conta o que você entendeu, por favor. Parece piegas, parece chatice, mas não é. Esse alinhamento e deixar todos absolutamente cientes daquilo que se espera evita muito ruído lá na frente, porque como você mesmo disse, às vezes a gente acerta um detalhe ou outro num café, num almoço, numa carona que a gente dá para um colega de trabalho, na companhia dele no metrô, no ônibus, isso se perde no remoto. Isso se perde completamente. Então, acho que duas coisas: ouvir, ter certeza que as pessoas estão falando a mesma coisa e criar uma rotina eficiente de rodas de conversas e feedback one-on-one e tudo mais. E você, Paulo, o que você acha?
Gente, vocês estão me colocando como último, porque para mim, assim, 2 pontos. Primeiro, eu fico super lisonjeado porque eu estou aprendendo muito com vocês aqui, então talvez eu tenha pouquíssimo a acrescentar. E segundo, que é um desafio particular, né? Tentar trazer alguma coisa diferente do que vocês já disseram. Mas, enfim, estou aqui na chuva para poder me molhar. Cara, acho que 2 pontos assim super importantes para a gente trocar, né, entre confiança e comunicação. Eu sempre trato confiança como um exercício de vulnerabilidade. Dentro das equipes e das pessoas que eu tive a oportunidade de exercer algum tipo de liderança, e aí até mesmo colegas de trabalho, liderança lateral, quando você lidera para cima. Você, de forma muito genuína, sincera, humilde, demonstrar aquilo que você entende que é importante você trabalhar, né, do ponto de vista dos feedbacks que você já recebeu. Você se conhece, você é a pessoa que mais se conhece no mundo, né? Então, eu acho que você ter essa troca muito sincera, sobretudo com os teus gestores, faz toda a diferença, né? Até ajuda a intensificar o ambiente remoto. Será né? que é a minha internet que está falhando ou é a do Paulo? Mariana, Vanessa, vocês estão comigo? Sim, para mim tá perfeito. O Paulo também. Os dois estão perfeitos para mim. O Paulo travou aqui para mim. Não, tá falando. Vai lá, Paulo, é contigo, meu caro, que você travou aqui para mim. Ao vivo é assim, Maravilha. A gente tem que cobrar o escanteio, cabecear. Vai lá, continua, por favor. Não, sem problema. Então, assim, em síntese, acho que a confiança é isso, acho que é o exercício de vulnerabilidade, né? A gente ser muito sincero, sobretudo nas relações de troca com a gestão, com a alta liderança. E aí você vai começar a criar o elo, você vai começar a criar e formar esse importante link, né, de comunicação com a tua gestão. E aí vai ser a mesma confiança e comunicação, seja no presencial, seja no híbrido, seja no remoto. Eu trago um exemplo meu, assim, como eu trabalhei com os meus gestores. Eu sempre fiz muita questão de utilizar a objetividade e o alto poder de comunicação para que eles não fossem pegos de surpresa. Eu sempre fiz isso, eu sempre deixei muito claro para eles, assim, cara, se chegar algum assunto para vocês que de repente eu esteja envolvido, uma questão de time ou foi um esquecimento, porque dentro do meu plano de organização e planejamento, eu sempre faço questão de deixarem eles brifados, e isso não significa dizer aquele meme da gente estar copiando as pessoas em tudo para só no futuro ter provas de dizer, você sabia, você está copiado. Não é isso. É aquela rotina, né, de uma recorrência constante, de um one-to-one semanal, e você fazer um turnaround, né, você fazer uma verdadeira devassa nos temas que estão em andamento que podem dar algum burburinho. E aí, para fechar, em relação à comunicação, irretocável que a Vanessa e a Mari comentaram, mas eu sempre gosto de bater nessa tecla, inclusive é a pauta do meu post no LinkedIn amanhã. A comunicação assíncrona, ela é importantíssima. É você entender como você manda uma mensagem de forma direta, objetiva, parafraseando o que a Mari comentou, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? De repente, você, num e-mail, você repetiu o que você entendeu, cara, faz todo o sentido para que você proceda da forma correta, né? E a comunicação assíncrona, ela é amiga, ela é irmã, ela nasce colada com o híbrido, ou o everywhere office, ou o remoto, né? Porque, cara, é o exercício da flexibilidade plena. As pessoas são medidas hoje em dia cada vez mais por resultados e por presença, e não por tempo logado. Então, assim, se a Mari, Otávio, né, a Vanessa, como os meus chefes, me mandam uma demanda e eu sou do jurídico, é minha responsabilidade demonstrar para eles que eu sou capaz de entregar, não ter que responder na hora, porque eu sei que é minha responsabilidade, meu prazo, e marcar para o gol. Então, assim, a comunicação assíncrona, sem sombra de dúvidas, é um super diferencial. Nossa, vocês trouxeram pontos extraordinários, eu achei, né? A Mariana trouxe comunicação e transparência, né? Eu acho que a transparência é um ponto fundamental nessa questão da confiança. Na medida em que eu não sou transparente, na medida em que eu falo uma coisa e faço outra, aí estamos no começo do fim de quebrar esses laços de confiança, né? Um ponto é, me conta o que você entendeu. Puxa, esse eu acho maravilhoso. E confesso que não faço, hein? Eu acho que é uma ferramenta bárbara, tanto no online quanto no presencial, mas eu acabo que não uso tanto, por isso anotei aqui, vou até marcar com uma caneta amarela,
porque esse é um ponto super importante, né? O Paulo trouxe a questão do óbvio, né? Será que existe o óbvio? O que é óbvio é no meu mapa, mas cada um de nós tem um mapa diferente. No mapa da Vanessa pode não ser óbvio, o que é óbvio no meu mapa, né? E no online, em que nós estamos, a nossa comunicação é mais parcial, né? A gente não tem tanta do que quando nós somos pessoalmente, que a gente vê a linguagem corporal das pessoas, nós temos muito mais proximidade, né? Essa questão do óbvio fica muito importante. E o Paulo trouxe a questão da vulnerabilidade, que eu acho que também foi um ponto muito importante, né? Na medida em que eu consigo mostrar as minhas vulnerabilidades, eu estou sendo transparente, favorece a comunicação, favorece a confiança e cria laços super importantes com as pessoas, porque ninguém quer ser como líder a Mulher Maravilha ou o Super-Homem, a pessoa que tem todas as respostas e que só acerta, né? Na medida em que eu consigo expor as minhas fragilidades, o meu medo, a minha insegurança, isso me conecta com as pessoas que também são inseguras, que também têm fragilidades, né? Então, puxa vida, começamos com o pé direito, hein? Sensacional, muito bom.